Fala aí, gente! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre a lei e a graça. Então, eu quero falar desse assunto com vocês porque é um assunto que é muito comum dentro das igrejas e eu acho que nem as pessoas que estão na igreja entendem muito bem e as pessoas de fora muito menos, né? Então vamos pensar assim, lei e a graça. Vamos pensar num remédio. Pega o remédio sempre tem o conteúdo do remédio e a bula. A bula, ela diz como você deve usar o remédio, o que você deve evitar durante o uso do remédio, o que você deve fazer para acelerar o uso do remédio, coisas do tipo, regras. A bula é a lei. A lei são regras, o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então, a lei é a bula do remédio. O remédio, ele é a graça. Alguém inventou o remédio, perdeu o tempo, parou, se dedicou para inventar um remédio para curar algo. Deus, ele nos deu a graça, sem a gente merecer. Ele parou e olhou e falou, calma aí, eu vou dar a graça para dar uma melhorada na vida dessas pessoas. A doença que o remédio vai curar é como se fosse o pecado. E de acordo com o que você toma o remédio, você melhora a sua vida e você fica bom. A graça, ela melhora algo que tá ruim, ela limpa, ela tira, tipo, o pecado da sua vida pra você tá bom pra ter um relacionamento com Deus. Ah, Julia, se eu for pecador, tiver pecado, eu não posso ter um relacionamento com Deus? Vai ter. Mas para pra pensar, tipo, se pode ser, tipo, 100%, quando você tem 100% de algo, o negócio é muito melhor do que 10%. Então o pecado, ele vai tirando essas porcentagens, entendeu? Ou, por exemplo, a gente tá aqui e Deus tá aqui. Imagina que tem uma ponte aqui no meio. A ponte quebrou por causa do pecado. A graça vem e constrói a ponte de novo. Deu pra entender? É mais ou menos isso. Mas vamos manter a linha do remédio. Segura a história do remédio aí. A graça é o remédio, a lei é a bula. Então vamos lá. A lei, ela não salva a gente. A bula, ela não te salva. O remédio que cura você. A graça que te salva. Entendeu? Você saber a bula de cor não vai te salvar. Você tem que pôr em prática a bula, para daí você ficar bom. Então assim, eu saber, por exemplo, os 10 mandamentos de cor, não vai mudar em nada. Eu tenho que praticar, eu tenho que viver, entendeu? Estão pegando aqui comigo? Então tá bom. E aí tem gente que olha pra lei e a graça e fala assim, nossa, mas por que então que existe a lei se só a graça salva? Pra que existe tipo a bula se é só eu tomar um remédio? Coisas do tipo. Na verdade, um sustenta o outro pra existir. Porque se você não tiver a bula, você não vai saber todos os detalhes que você pode ou não pode fazer pra ficar melhor, sabe? Então é tipo isso. Aí para pensar comigo. Se a gente não tem a lei / bula, a gente não tem a noção do que é certo e o que é errado, que a gente pode ou não pode fazer durante o uso do remédio. Sem a gente saber o que é certo e errado, a gente não tem a condenação, que seria a melhora ou não do remédio. Do uso do remédio, na verdade, né? Porque a gente vai melhorar se a gente estiver fazendo tudo certo que a bula tá falando. Se a gente não estiver fazendo certo, a gente não vai melhorar nunca. Só que se não existe essa linha, não é ter por que ter a graça. Não é ter por que ter o remédio. Porque o remédio, ele vem pra consertar isso tudo, entendeu? Porque sem o remédio, nada disso faz sentido. Então se eu não tenho isso, pra que eu vou ter o remédio? Deu pra entender? Ou ficou confuso? Tá, se ficou confuso, eu vou te dar um outro exemplo. Pastor André Valadão pregou esses dias na igreja e ele fez um texto, ele escreveu um texto sobre a lei e a graça e eu vou ler pra vocês, porque são exemplos básicos que vocês vão entender mais fácil, eu acho, né? E o texto, ele define um pouco alguns aspectos da graça e da lei, e aí eu vou ler pra vocês e o texto é bem legal e diz assim: a pessoa que vive na lei não sabe ter a leveza e o prazer de viver na graça. A lei te aponta o caminho, a graça te aponta um caminho elevado. A lei te faz pecador, a graça te faz santificado. A lei te faz impuro, a graça te dá banho todo dia. A lei te domina com medo e a graça te dá asas para voar. A lei te condena, mesmo você errando, tentando acertar. A graça te aprova pelo que Jesus fez e ele te ensina a acertar. A lei te dá apenas regras, a graça te dá vida. A lei te mostra o abismo, a graça constrói a ponte. A lei te deixa humilhado, a graça te ama tanto que te constrange em humilhação. A lei te chama de agregado, a graça te chama de filho. A lei te põe distante de Deus, a graça te coloca no coração de Deus. A lei te joga pedras, a graça te abraça. Nada mais é do que mostrando que assim, a lei
São só regras que te robotiza, que deixa você parado de um jeito que tipo assim, ai não, eu só posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. A graça, ela te leva a um estado sobrenatural. Ela te limpa, ela reconstrói, ela faz tudo novo. E a gente não merece, igual pra quem inventou o remédio, mano, eu não sei se a gente merecia que alguém perdesse o próprio tempo pra inventar algo que fosse pra mim, pra você, que ele nem sabe se tá usando, ele nem sabe se é precisar, ele nem sabe se ia fazer um efeito tão grande no mundo, mas ele perdeu o tempo dele pra criar o remédio, pra entender o que precisava pra juntar uma coisa na outra, pra curar aquela doença. A bula não, qualquer empresa pode colocar lá, qualquer pessoa pode escrever uma bula, sabe? Não precisa perder tanto tempo pra fazer uma bula. A bula, ela não vai te salvar, o que vai te salvar é o conteúdo dentro daquele frasco. E é exatamente isso que a lei e a graça passam pra gente. A lei são só regras. Regras importantes, super importantes, a gente não pode desprezar. Mas não adianta só a gente olhar para as regras. A gente não pode só olhar e deixá-las ali. A gente tem que viver as regras. A gente tem que ter as regras no nosso coração e praticá-las. E a graça, ela vem algo sobrenatural que a gente não merece, né? E a parte que eu mais amo é a parte que a lei te faz impuro e a graça te dá banho todo dia. A lei te dá apenas regras, a graça te dá vida. Sabe? Porque não adianta de nada você viver a regra. Tipo assim, você sabe a regra, ela te dá as regras e você não viver aquilo. Tipo, por exemplo, olha só, você não pode entrar nessa rua, porque nessa rua tem bandido e vão te matar. Tá. Eu sei disso, aí eu vou lá e entro e vou morrer. A graça não, a graça é algo tão louco que ela vai me dar vida. Ela não vai só me dar uma regra, sabe? Então assim, eu espero que o assunto tenha ficado um pouco mais claro pra vocês, né, com esses exemplos mais doidos. Espero que tenha ficado um pouco claro a relação da lei e a graça. Espero que vocês gostem, estejam gostando desses vídeos mais curtinhos, mais papo de tipo... Mano, por que crente fala disso? Qual é o sentido disso? Porque crente tem umas coisas meio doidas, que às vezes não faz sentido nem pro crente, mas enfim, né? Eu espero que eu tenha ajudado a desmistificar um pouco sobre a lei e a graça e que fique um pouco mais claro o entendimento. E agradecer também ao pastor André Valadão que me mandou o texto. Perturbei um pouquinho ele pra me mandar o texto, porque é de autoria dele. Daí eu achei um texto sensacional. Eu fiquei, pastor, pelo amor de Deus, me manda esse texto, me manda esse texto. Ele esquecia. Enfim, chegou o texto. Muito obrigado, pastor, por esse texto. É sensacional. Eu acho que as pessoas tinham que estampar esse texto na testa. Mas enfim, né? Se inscreve aqui no canal. O canal tá crescendo. Tô querendo bater meta de inscritos pra esse ano. Então, por favor, me ajuda a crescer. Se inscreve. Ah, Julia, mas eu não tenho conta. Cara, de graça. Faz rapidinho aí, se inscreve aqui. É muito importante pra gente. Pra gente, quando eu falo gente, não só eu. Tem os meus amigos que me ajudam desde o começo, a galera que sempre investiu e acreditou nisso. Então, assim, é muito gratificante pra todo mundo que sempre meteu a mão pra esse canal crescer, ver ele crescendo. Então, assim, você não tá fazendo só pra mim, você tá fazendo pra milhões de pessoas. Milhões nada, tipo mais 10. Pra várias pessoas que ajudaram e é muito importante pra gente. Deixa o teu like, que é muito importante. Deixa o like aí. Valeu! Redes sociais, me segue lá, me acompanha lá, né? A gente tá com umas ideias maneiras pro futuro, de fazer até videozinho mais maroto pra lá, né? Pra ficar uma coisa mais dinâmica, mais papum, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver sugestão de tema, comenta aqui embaixo ou me manda por direct. É muito importante vocês darem sugestão de tema. Tipo assim, Julia, o povo crente fala disso e eu nunca entendi. Ou, Julia, eu sou crente e o povo fala disso e eu não sei. E, enfim, deixa aí o tema. E é isso, né, gente? Um beijo, fica com Deus e tchau, tchau.